Pastor, o que a igreja espera dos seus membros? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje você vai aprender o que a Igreja de Atos espera de você. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de integração. E hoje o assunto que nós vamos tratar é o que nós esperamos de você. Como cristão, nós temos uma expectativa acerca da sua vida. Porque não é só a sua expectativa acerca de nós também temos uma expectativa acerca de você. Não é sua expectativa somente a respeito de Deus. Deus também espera algo de você. Então vamos lá. Primeiro ponto, nós esperamos que você faça o básico bem feito, porque tem cristão que nem o básico faz, ele só frequenta a igreja e acha que está tudo certo. Se você tem esse pensamento de que você está na igreja no domingo, e esse é o ápice da sua vida cristã, eu cumpri minha parte com Deus porque eu fui no culto no domingo, você está redondamente enganado. Tá bom? O nosso culto é um sacrifício vivo, ou seja, enquanto estamos vivos, nós cultuamos ao Senhor. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 12. Então, nós vemos algumas pessoas na igreja dizendo, algumas pessoas são levantadas e eu não, outras pessoas são muito usadas e eu não, outras pessoas são abençoadas e eu não. É claro, filho, você tem que fazer a sua parte. Não é? Tudo que você planta, você colhe. Então, se você planta nada, você colhe nada. Se você planta pela metade, você vai colher pela metade. Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então, é importante você saber o que é que a Bíblia espera de você? O que a igreja espera de você? O que Deus espera de você? E tem gente que nem o básico bem feito está fazendo, tá bom? Então vamos aprender aqui o que nós esperamos de você. Primeiro, o básico bem feito, não é? Resumindo que seja testemunha fiel de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que a igreja receberia virtude. Jesus disse, recebereis virtude e ser-me-eis testemunhas. Então, a ação da igreja, ela está muito mais conectada ao dia a dia do que estar dentro do templo apenas. Porque você estar dentro da igreja, vestido como crente, cantando música de crente, ouvindo coisas de crente, falando igual crente, isso é fácil, meu irmão. Quando você põe os seus pés para fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, é que as pessoas vão reconhecer se você tem a Cristo na sua vida ou não. Nós esperamos que você dê um bom testemunho, que as pessoas conheçam Jesus através de você. Isso não é opcional, isso é obrigação de todo cristão que tem o Espírito Santo, tá bom? Nós esperamos que você leia e medite na Bíblia, né? A nossa igreja ela incentiva a leitura bíblica, né? Nós temos um plano de leitura, nós temos um devocional que é enviado para os irmãos no grupo ali do WhatsApp todos os dias. Então, é necessário que você leia a Bíblia, é necessário que você leia, porque isso vai te dar o entendimento. A Bíblia é o espelho mostra o quê? O seu reflexo. E aí, quando você olhar o seu reflexo pela Bíblia, você vai ver que tem muita coisa distorcida nesse reflexo, aí você vai começar a se consertar, você vai começar a colocar as coisas no lugar. Como ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho, uma boa mãe, um bom administrador, um bom cristão, um bom ministro, Bíblia Sagrada. Você precisa ter o seu momento de meditação na palavra de Deus diária. Nós esperamos que você ore constantemente, né? A oração ela deve ser apresentada em todo momento, né? Oração, jejum, consagração. Então nós esperamos que você esteja em oração. Além dos nossos momentos de oração que nós temos, horários que nós combinamos, às vezes às 3 horas da manhã, às vezes nós fazemos algumas campanhas de oração. Esse tipo de campanha a gente faz, campanha de oração. Você tem que ter a sua vida com Deus, né? Os seus minutos diários onde você ora e fala com Deus. É o que nós esperamos de você. 1 Tessalonicenses 5, 17 ao 18. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, tá bom? Nós esperamos que você jejue. O jejum é uma arma poderosíssima na vida de um cristão. Lembra quando aqueles discípulos tentaram expulsar um demônio, eles não conseguiram? E eles perguntaram, Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse assim, por causa da oração e do jejum. Mas antes de Jesus dizer isso, ele falou uma coisa antes. Ele falou assim, mestre, por que não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse assim, por causa da vossa pouca fé.
porque uma certa caixa de demônios sai, se não, através da oração e do jejum. O que Jesus quis dizer com isso? Que se eu não tenho fé para ter uma vida de jejum e oração, eu não vou ter fé para vencer as batalhas espirituais, certos inimigos que se levantam contra a nossa vida. Por que tem muito cristão prostrado? Porque o inimigo venceu. Por que tem muito cristão que não executa o seu chamado? Porque o inimigo venceu. Por que tem muito cristão que não vai mais para a igreja? Porque o inimigo venceu. E por que o inimigo venceu? Porque não houve um revestimento, porque não houve o batalhar corretamente com as armas espirituais. E uma delas é o jejum. Então você precisa jejuar, consagrar. E o jejum não é uma troca, tá? Deus, eu te dou o jejum, você me dá uma coisa. Não é isso. O jejum, ele enfraquece a nossa natureza. O jejum faz com que a nossa espiritualidade ela esteja mais aflorada, porque você está matando ali a sua carne, então o espírito vai falar mais forte, né, na sua vida. E aí é jejum e oração. Né? E aí na oração você vai apresentar os teus propósitos e as tuas batalhas. É como se fosse um potencializador da sua oração, vamos por se dizer assim. Né? Então um cristão que não jejua, ele está afadado à derrota. Tem que jejuar, tem que consagrar sim. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada, tá bom? Nós esperamos que você respeite as lideranças da igreja. Muito embora a gente não acredite numa hierarquia, um maior do que o outro, não. Nós acreditamos no corpo de Cristo, onde todos os membros são importantes. Né? Porém, deve haver um respeito à liderança. Né? A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, que os nossos líderes não devem nos liderar gemendo, sofrendo. Por quê? Porque somos cabeça dura, temosos, tem que falar 1000 vezes para você fazer alguma coisa. Poxa, tu não é um cristão? Você não quer uma vida melhor? Você não quer o céu? Então os nossos líderes, eles são usados por Deus para nos orientar, para nos ajudar. Não existe aqui uma adoração, uma idolatria, liderança absoluta, não. Mas existe uma organização dentro do corpo. O pé é pé, a mão é mão. A mão tem que respeitar o pé tem que respeitar a mão, porque um depende do outro, tá bom? Então nós esperamos que você respeite a liderança. Nós esperamos também que você contribua com generosidade. É necessário que você oferte. É necessário que você abençoe a obra de Deus. É necessário você consome, né, as coisas da igreja, o aluguel, a luz, a internet, o som, tudo. Né? E você também é um canal, nós entendemos assim, que deseja que a igreja cresça. E o financeiro é muito importante para que a igreja cresça. Né? Em Lucas capítulo 8, versículo 1 em diante ali, nós vemos que Jesus andava com seus 12 discípulos, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E haviam mulheres, que Deus usava as finanças daquelas mulheres para financiar o ministério de Cristo. Eu só posso fazer esse curso, por quê? Porque existia uma oferta que preparou o equipamento, que preparou o computador, que preparou tudo para que você estivesse aí aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Então, não vou dar dinheiro para pastor. Se você pensa assim, você é uma pessoa que precisa entender melhor a palavra de Deus. Sim, tem igrejas que os pastores realmente eles são ambiciosos, eles usam o dinheiro, mas não é o caso da nossa igreja. Nossa igreja, ela investe no reino, investe em você, tá bom? Então, o dinheiro que entra, ele retorna para você como bênção, porque é uma semeadura, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, né? E também retorna para você como benfeitorias na igreja, um ar-condicionado nas crianças, um ar-condicionado para a igreja, uma nova igreja que abre perto da tua casa, um missionário que é enviado, um pastor que é sustentado. Então, é muito importante que você contribua. Nós esperamos que você contribua com alegria e com generosidade. Tá bom? Nós esperamos que você frequente uma célula, é muito importante você estar na célula. A célula ela é um filtro onde o líder ele enxerga as tuas debilidades, as tuas necessidades, fica mais fácil da igreja te conhecer. Hoje ninguém entra no ministério se ele não tiver numa célula. Por quê? Porque na célula você já vê compromisso, na célula você vê se a pessoa ora, se ela lê Bíblia, como ela se comporta para com as pessoas, se ela é orgulhosa, se ela não é. Então, a célula é muito importante. Então, eu quero que você frequente uma das nossas células. Procure uma célula mais próxima da tua casa. Nós esperamos também que você frequente o culto público. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz que não devemos deixar de nos ajuntar, como alguns já têm o costume de fazer, ainda mais que vemos que está chegando aquele dia. Então nós estamos no fim dos últimos tempos, nós vemos coisas absurdas aí. Você está próximo dos irmãos no culto público é muito importante, nós temos que nos unir nas casas e temos que nos unir também no culto público, onde enxergamos a força e o poder da igreja.
Nós esperamos que você busque desenvolver os seus talentos e trabalhe para aquilo que foi chamado. Nós vemos muitas pessoas na igreja, eu não quero fazer porque eu me machuquei, eu não quero fazer porque eu me entristeci, eu não quero fazer porque é muito difícil, eu não quero fazer porque a batalha é muito grande. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que a porta da salvação ela é estreita e o caminho é proporcional à porta. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é estreito que conduz à salvação. Então, não adianta você querer entrar numa porta estreita e andar num caminho largo. O que eu quero dizer? Se você quer que Jesus seja o seu Salvador, que você encontre a salvação, durante o caminho ele vai ter que ser o seu Senhor. Jesus tem que ser o seu Senhor e seu Salvador. Como é que você quer ser salvo e nega o seu chamado? Desculpa, isso não existe. Isso não existe. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Lucas 6,46, Jesus disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Então, você não vai ser obrigado aqui na nossa igreja a executar o seu chamado, mas assim, você sempre vai saber e vai ficar bem claro no seu coração, durante as pregações e as ministrações, que aquele que não nega a si mesmo, não toma sobre si a sua cruz e não segue a Jesus, não é digno dele. Tá bom? Então, o teu chamado, a obra que Deus tem na tua vida, tanto o chamado universal, que é para todos, né, testemunhar de Cristo, como o teu chamado individual, pregação, pastorado, louvor, missão, jovens, não sei o chamado que você tem. Sim, você tem que executar ele, tá bom? O chamado não é opcional. A gente costuma dizer que o escolhido não tem escolha, né? E aí não é uma frase calvinista, não é isso. Quando eu falo que o escolhido não tem escolha, é que Deus te chamou para uma obra, Ele te capacitou com dons quando você nasceu de novo. Você não tem o direito de negar isso na cara de Cristo, tá bom? Então, nós esperamos que você cumpra o seu chamado, que você desenvolva a obra que Deus te chamou para realizar. Vou deixar um texto para você meditar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, para você poder ler e meditar na sua casa. Deus te abençoe. Essa foi mais uma aula do nosso curso de integração.